Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Então, queridos, nós vamos dar encerramento nessa matéria hoje, tá? Eu quero trazer para vocês aqui, então, essa árvore genealógica das igrejas, né? E aí eu peço que vocês acompanhem aí, ó. Por exemplo, aqui, ó, tem 3 raizezinhas, tá vendo? Ó? Uma raiz aqui, ó, outra raiz aqui e outra raiz aqui, ó. São 3 raízes diferentes, tá? Então essa raiz aqui está escrito Calvino, né? Na Suíça, luterano ou luteranismo na Alemanha, tá? E aqui está o anglicanismo, né, que é na Inglaterra. Então nós temos 3 raízes aqui, tá bom? Aqui a gente vai comentar a partir da Reforma Protestante. Então é a partir da Reforma Protestante, século XVI, 1517. É a partir daqui que a gente vai comentar, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, uma raiz dessa, por exemplo, né? O calvinismo na Suíça. Qual foi a primeira igreja, né, formada a partir do calvinismo aqui? Aí eu vou falar para vocês, igreja tal, no ano tal. E aqui do luteranismo, qual foi a primeira igreja? Igreja tal, no ano tal. E assim sucessivamente, tá bom? Então nós vamos trabalhar aqui, ó, com uma faixa aqui, ó, que é um período, né? Aí depois outra faixa aqui, ó, outro período, outra faixa, outro período e outra faixa, outro período. Então aqui a gente vai colocar, né, nessa primeira faixa aqui, ó, essa linha do tempo, igrejas protestantes e tradicionais. Na segunda, protestantismo no Brasil. Na terceira, pentecostalismo ou primeira onda pentecostal no Brasil também, né? E aqui nessa aqui a gente vai falar sobre a segunda onda pentecostal. E nessa última aqui o neopentecostalismo, tá? Então tem as faixas aqui. Mas calma, parece complicado a primeiro momento, mas depois a gente vai entendendo aqui. Eu vou começar nem por essa imagem em si. Eu vou descrever aqui para vocês, ó, o que está escrito aqui, tá bom? Ó, só para a gente ter uma ideia. Então vamos lá, deixa eu me movimentar aqui também na imagem. Pronto. Ó, de Lutero a R.R. Soares, um longo caminho foi percorrido antes da vertiginosa multiplicação evangélica que se vê nos nossos dias. Da reforma, né, iniciada há 500 anos, passando pelo movimento missionário no século XIX e chegando às igrejas mais recentes. A gente vai conhecer as origens e a gente vai entender os princípios da ramificação do protestantismo no Brasil. Aí aqui tem uma estatística, ela é antiga, esses números, eles têm aí suas diferenças, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia do número em cada denominação no Brasil de membros, aproximadamente, só para a gente ter uma noção do tamanho de cada denominação, tá bom? Claro que é uma estatística, como eu disse, né, de algum tempo aí, uns 8, 9 anos atrás, alguma coisa assim. Então hoje está um pouco modificada, mas não está tanto assim, tá bom? Primeira denominação que nós temos aqui, a maior do Brasil, Assembleia de Deus, tem aproximadamente aí seus 14, 15 milhões de membros, a Igreja Assembleia de Deus. A gente vê a segunda aqui, ó, a Igreja não determinada. Isso quer dizer que tem muitas igrejas evangélicas no Brasil, mas não foi catalogada, né, a sua denominação. Então assim, são muitas igrejas, a gente chama de autônomas, né?
Igrejas que não tem aquela tradição, que não tem aquela organização como tem as outras, tá? Mas aqui nós temos em torno de 12, 14 milhões de membros nessas igrejas não determinadas, só para a gente entender, ó. Outras igrejas evangélicas pentecostais, aqui ó, terceiro, ó. Esse é o ranking, tá? Levando em conta o número de membros, só para a gente entender. Então, outras igrejas evangélicas pentecostais, em torno aí de 7, 8 milhões de membros. Aí vem em quarto lugar, igreja evangélica batista, tá? Em torno de 5, 6 milhões de membros. Em quinta posição, isso aqui parece aqueles rankings de corrida ou de sei lá o que, né? Mas é só para a gente entender aí, tá? Então, Igreja Congregação Cristã do Brasil, olha, 3 milhões e meio de membros, tá? Igreja do Evangelho Quadrangular, a gente vê aqui, ó, na sexta posição, tem aí em torno de 2 milhões, tá? 2 milhões, talvez 3 milhões de membros, né? Igreja Evangélica Adventista, tá aqui, ó, sétima posição. Aproximadamente aí nós temos também 1.800.000, talvez 2 milhões de pessoas. Igreja Evangélica Luterana, parece aqui, ó, Luterana. A gente vai ter aí aproximadamente 1 milhão, talvez 1.200.000 membros, tá? Igreja Evangélica Presbiteriana. Então a gente tem aí em torno de 1.400.000, 1,5 milhão aproximadamente. Igreja Deus é Amor, aparece aqui, ó, também como uma das principais igrejas evangélicas do Brasil. A gente vai ter em torno aí de 1 milhão, tá? 900.000 a 1 milhão. Embora tenha muitas igrejas a Deus é Amor em muitos lugares, mas elas são bem pequenininhas, né? Salãozinhos bem pequenos. Então, embora tenha em vários lugares, mas elas são de proporção bem pequena. Igreja Maranata, olha aí, irmã, a gente conhece por aqui, né? Igreja Maranata, aproximadamente na estatística aqui, talvez uns 400 a 500 mil membros, tá? Então, aproximadamente 400, 500 mil membros, a Igreja Maranata, também de proporção bem pequena, né? A irmã Ana Cláudia conhece bem aí, elas são bem pequenininhas. Que já teve outra discussão. Sim, mas os membros. Isso aí não está atualizado, né? Sim, mas é aproximadamente isso, né? Porque embora elas tenham algumas divisões, mas sempre tem pessoas, né, entrando nessas igrejas. Então, tem aproximadamente aí, então, 400, talvez 400 e poucos mil membros, tá? Igreja Evangélica Metodista, parece aqui, ó, depois da Maranata, vem a Metodista, com aproximadamente aí seus 360, talvez 380 mil membros. Igreja O Brasil para Cristo, aparece aqui também, ó, aproximadamente aí seus 200, 220 mil membros. Comunidade Evangélica, ó, aqui, ó, aparece aqui também, Comunidade Evangélica, é o nome da denominação mesmo, né? Talvez aí seus 190, 200 mil membros. Igreja Casa da Bênção, Casa da Bênção também, uma das grandes denominações que nós temos no nosso país, em torno de 170, 160 mil membros, tá? Igreja Nova Vida, essa Igreja Nova Vida, embora talvez alguns ou muitos não conheçam, nunca ouviram falar, mas é uma igreja aí lá da década de 1970, né? Para quem não sabe, tanto a Igreja Universal, com Edmar Macedo, quanto a Igreja do R.R. Soares, a Igreja da Graça, saíram da Igreja da Nova Vida, no Rio de Janeiro, né? Bispo Walter McAllister, hoje quem é presidente dessa denominação é o filho dele, né? Robert McAllister, tá? Igreja Evangélica da Missão, aqui, ó, já no finalzinho aqui, aproximadamente aí, bom, a Nova Vida eu nem falei, né? Mas tem aí seus 100 mil membros aproximadamente. Igreja Evangélica da Missão, tá? Tem aí aproximadamente 35 a 40 mil membros. Igreja Evangélica Renovada, e aí tem os seus 25, 27 mil membros, que é a última que aparece aqui, tá? No total, né, segundo aí o censo, nós temos aproximadamente, e esse a gente está falando do censo do IBGE, né? Então é algo bem técnico mesmo. A gente tem em torno aí dos seus 47 a 50 milhões de evangélicos no Brasil. Veja só que a gente está falando de 1/4 da população do nosso país, né? Então vamos lá, amados. Ó,
Então, só dando essa estatística geral, agora eu vou pegar então, tá certo? A partir daqui das raízes. Então, lá do calvinismo na Suíça, né? Essa aqui a gente fala que são as primeiras igrejas da Reforma, tá? Então, nós temos aqui, ó, eu vou ver se eu consigo falar para vocês aqui em ordem cronológica, que eu acho que vai ficar mais didático, tá? Então, a primeira aqui, ó, essa daqui, ó, na verdade veio na Alemanha, né? Em Lutero, que foi o grande reformador, em 1517, a primeira igreja, então, essa igreja formada mesmo, né, como uma instituição, é o que a gente está falando, a igreja organizada, essa igreja aqui, chamada de Igreja Luterana, na Alemanha, em 1517, tá? Aí nós temos, né, um pouco mais adiante, na Inglaterra, a igreja oficial da Inglaterra, que é chamada de Igreja Anglicana, aqui, ó, essa igreja aqui, tá vendo que sai a raizinha aqui, ó? Aí sai primeiro ela, né? Que é a Igreja Anglicana, tá? Na Inglaterra, em 1534. Aí é engraçado aqui, ó, tá vendo? Dessa raiz aqui, surge outra aqui, ó. Percebe que já tem aqui as chamadas divisões, né? E aí já vem um pouquinho mais para frente, em 1612, né? Na Inglaterra, a Igreja Batista. Então, sai da Igreja Anglicana a Igreja Batista nos Estados Unidos, tá? Então, dessa raiz aqui, ó, desse galho, sai lá nos Estados Unidos a Igreja Batista, né? E na Inglaterra, na Inglaterra surgiu em 1612 e foi também para os Estados Unidos em 1639. Nós estamos falando da Igreja Batista, que sai da Igreja Anglicana, tá certo? Aqui na Inglaterra. E aqui a terceira raiz agora, então, a primeira igreja que surge, né, na Suíça, de Calvino, é a Igreja Presbiteriana. Então ela surge na França em 1550, ó, tá vendo o laserzinho aqui? Vocês estão enxergando a bolinha aí, né? Estão, amados? Só me dá um sinal de vida aí, porque eu não vejo vocês não. Tá tranquilo então. Tá ótimo. Então aqui, ó, nessa bolinha aqui a gente vê, ó, tá? A Igreja Presbiteriana na França em 1550 e nos Estados Unidos a Igreja Presbiteriana, ela surge em 1706, tá? Então, na cronologia, vamos voltar para essa raiz aqui, ó, da Inglaterra, né? Depois da Igreja Batista surge uma terceira igreja aqui, ó, oriunda, né? Vindo. Sim. Professor, nos Estados Unidos a presbiteriana surgiu qual? A presbiteriana nos Estados Unidos surge em 1706. 1706. 1706 nos Estados Unidos, né? Mas ela é anterior, então, na França. É a primeira igreja organizada que sai do movimento de Calvino, né? Que ele também é reformador junto com Lutero, e ele tem uma expressão muito grande ali na região da Suíça, França, porque ele era de lá. A gente já estudou, né? Então a gente sabe que teve alguns homens que encabeçaram, né? Aí a reforma, cada um na sua região. Começa com Martinho Lutero, mas aí surge outros, né? Então tem Calvino, nós falamos de um bocado deles aí, tá? Então a gente está vendo agora as igrejas que eles lideraram, que eles plantaram, que eles iniciaram como uma instituição organizada, né? Então, bora lá. Aí aqui, ó, do anglicanismo, né, na cronologia do tempo, em 1863, nos Estados Unidos, essa aqui, ó, tá vendo? Da raiz da Inglaterra, né, do anglicanismo, surge a Igreja Adventista em 1863. Não surge aqui nos Estados Unidos, né, dessa raiz aqui da Inglaterra, a Igreja Adventista em 1863. Olha que coisa curiosa. Então sai da Batista, ó, tem uma ramificação aqui, né? Na mesma cronologia, a última igreja aqui dessa época, né? A gente está traçando então aqui, ó, esse pontilhado aqui da linha do tempo. Surge essa daqui, que a gente chama de Igreja Metodista, né? Igreja Metodista nos Estados Unidos em 1784, que é essa daqui, tá vendo? Ó? Então essas igrejas aqui que nós mencionamos, elas são essas igrejas
protestantes tradicionais, tá? Então elas foram herdeiras direto do pentecostalismo histórico, né? Então, baseado nas doutrinas da Reforma, tá? Elas são essas herdeiras direto da Reforma de 1517 com Lutero. E aí nós vamos partir agora para a segunda linha do tempo, tá? Mas ó, sempre prestando atenção que todas elas são ligadas, né? Ou ligadas no sentido assim, elas são derivações, né? Resultados, desdobramentos de cada movimento em seus respectivos lugares, ou seja, Suíça, Alemanha e Inglaterra. Então, na segunda linha do tempo, nós vamos falar sobre o protestantismo no Brasil, tá? São igrejas tradicionais que chegam ao Brasil no século XIX, principalmente após a vinda da família real em 1808, tá bom? Então, vamos lá. Na cronologia do tempo aqui, deixa eu ver se eu consigo falar para vocês. Talvez eu erre aqui a ordem, mas eu vou tentar aqui ser bem didático, tá? Então, pelo que eu estou vendo aqui, a primeira é essa aqui, ó, desse protestantismo no Brasil, tá? Embora eu passei para vocês lá uma imagem, né? Também um gráfico desse aqui, de o surgimento da primeira igreja no Brasil foi entre os índios, né? Então vocês tem lá no grupo, quem não viu, dê uma olhada lá. Primeiro, não está nesse gráfico aqui, não faz parte dessa árvore genealógica, mas a primeira igreja no Brasil foi entre os índios Paraupaba, se não me falha a memória, Pedro Pote e Antônio, né? Eu esqueci o sobrenome dele, mas esses dois índios foram os primeiros convertidos. Vieram os colonizadores, levaram esses índios como escravo, foram para a Europa, lá se converteram ao protestantismo e eles voltaram para cá e aí plantaram a primeira igreja no Brasil protestante, que foi entre os índios, tá bom? Então, só para ficar essa informação aí, né, destacada, talvez não dê para eu mostrar para vocês aqui no slide, aqui na filmagem, mas lá no grupo vocês encontram isso aí. Então vamos lá, aqui ó, primeira igreja protestante no Brasil, nessa árvore genealógica, é a Igreja Evangélica Congregacional no Rio de Janeiro, em 1858, aqui ó, tá vendo ó, 1858, né? E a data lá dessa igreja indígena que eu estou falando para vocês é de 1600 e alguma coisa, não me recordo exatamente agora, 1659, alguma coisa assim, tá? Mas é anterior a essa aqui que a gente está vendo como primeira no Brasil, Igreja aqui, ó, Evangélica Congregacional no Rio de Janeiro em 1858, tá? Então ela sai daqui, ó, deriva da raiz da Suíça, né? E aí nós temos depois dela, na cronologia aqui, estou procurando aqui para ver se eu não erro, nós temos... Ó, irmão, já errei, tá vendo? Estou aqui numa confusãozinha, mas vamos lá, eu acho que vocês vão me entender aí. Se estiver meio confuso, vocês falam que eu volto, tá? Que eu falei essa aqui como é a primeira, não é a primeira essa. A primeira tá aqui, ó, na árvore genealógica, tá vendo? Ó? É que tá bem igualzinho aqui, ó, na linha do tempo, mas tem uma diferença, né? Porque essa igreja evangélica congregacional do Rio de Janeiro é de 1858, mas nós temos também no Rio de Janeiro a Igreja Anglicana do Brasil, que é 1810, ou seja, é anterior a ela, né? Que é essa bolinha aqui, ó, tá vendo, ó? Essa bolinha aqui, ó, mas ela sai, ó, da Inglaterra, né? Do anglicanismo. Então, a primeira mesmo, se nós fôssemos ver, 1810, é essa Igreja Anglicana do Brasil. E deixa eu ver se tem uma anterior a ela, não tem não. Então 1810 é a primeira. Aí depois nós temos na cronologia, depois de 1810 vem 1824. 1824 essa aqui, ó. Tá vendo essa bola maior aqui, ó? Então essa seria a segunda igreja no Brasil protestante, né? Nessa árvore genealógica que vem do luteranismo, ó. A raiz de Lutero aqui, ó. Vem, tá vendo? Saiu a igreja luterana, da igreja luterana, aí vem para o Brasil em 1824, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, lá em São Leopoldo, em Nova Friburgo, 1824. Depois de 1824, aí sim vem essa de 1858, que é a Igreja Evangélica Congregacional no Rio de Janeiro, né? Depois de 58, nós temos a 1862, aqui ó, dessa mesma raiz de Calvino na Suíça, ó, tá vendo aqui ó, a bolinha aqui ó. Então essa aqui é a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1868, que ela surge, tá bom? Deixa eu não me perder aqui,
Então depois de 62 vem 1882. Só que ela vai derivar daqui, ó, do anglicanismo na Inglaterra, tá vendo, ó? Que é essa daqui, ó, tá? Então essa daqui é de 1882, que é a Igreja Batista do Brasil, lá na Bahia, em Salvador, tá? Ela vem, né, junto com ela também, ó, dessa mesma raiz, aqui no Brasil, ela deriva, tá vendo, ó, amados? Ó, tem que seguir aqui os galhos, ó, da árvore. Então vem essa aqui, né, da reforma, aí dela surge essa outra, aí dessa aqui, ó, vem outra aqui, tá vendo? Só pra gente seguir aqui os galhozinhos, ó, para não perder o fio da meada, tá vendo, ó? Essa daqui, ela já vem direto da Batista, essa Batista aqui, lá da Inglaterra de 1612. Então dela para o Brasil vem essa daqui, ó, que é a Igreja Batista do Brasil, lá na Bahia, em 1882, tá? E já vem outra aqui ao lado também dela, ó, só que surge de outro galinho, tá vendo, ó? Ela surge aqui da Adventista dos Estados Unidos em 1863. No Brasil chega a primeira igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Santa Catarina, em 1895, que é essa bolinha aqui, ó. Só confirmar aqui se eu tô, ó, tá vendo? Essa daqui, ó, tá? E a gente percebe então aqui, ó, que dessa daqui, que é a Igreja Anglicana na Inglaterra, essa daqui vai surgir no Brasil, ó, tá vendo? Dois galinhos aqui, ó. E esses dois galinhos, esse aqui é a Igreja Anglicana do Brasil, no Rio de Janeiro, 1810, que eu falei, e também deriva daqui, ó, outra igreja, que é a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, em Porto Alegre, 1890. E a última, né, dessa linha cronológica, ó, tá vendo? Tá aqui no cantinho, ó, tá vendo o galinho seguindo o galho aqui, ó, da onde ela surgiu, ó. Então aqui, ó, Inglaterra, anglicanismo, vem aqui, ó, vem para cá, ó, surge essa aqui que é a última dessa cronologia, que é 1886, a Igreja Metodista do Brasil, no Rio de Janeiro, tá bom? Tá dando para acompanhar aí? Tá tranquilo para vocês? Tá? Eu estou acompanhando pelo celular. Ah, que ótimo, que bom, então dá para enxergar aí, né? Vamos lá, então a gente já foi na primeira faixa aqui, ó, né, cronológica. Na segunda, nós vamos para a terceira agora, que é aqui, ó, pentecostalismo. Eu pensei, pastor, que a Igreja Batista derivasse do calvinismo. Da onde? Do calvinismo. Eu pensei que ela vinha do calvinismo, da Igreja Batista. A Batista, né? Sim, não Eu achei que é. Não, ela vem aí dessa raiz da Inglaterra mesmo, tá? A primeira aqui da Inglaterra. Embora a maioria das igrejas batistas ela tem a doutrina, né, que a gente chama, ela tem aí confessional mais o calvinismo, né? A doutrina da predestinação, os 5 solas, né? Então, tanto a presbiteriana quanto a batista, elas têm aí as históricas, na verdade, né? As pentecostais, a maioria são arminianas. Lógico que hoje isso está bem relativo, né? Mas ainda permanece, claro, oficialmente, na grande maioria, as batistas e as presbiterianas, metodistas, elas são... as metodistas não, as metodistas elas tem as wesleyanas, o arminianismo wesleyano, né? Tem o arminianismo clássico. É muito complexo a gente falar, porque hoje, às vezes a gente vai lá para uma batista, é calvinista, mas quanta derivação nós temos da igreja batista? A gente não tem mais essa batista aqui, né? Desse século aí. Não tem. Aliás, nós não temos nenhuma dessas igrejas mais. Essa daqui, né? Elas tiveram modificações, elas tiveram seus concílios, seu corpo doutrinário foi alterado, enfim. É só para a gente entender aqui as raízes dela, lógico, permanece a identidade, né? Da maioria delas, né? Principalmente essas primeiras herdeiras direto da reforma, elas permanecem com as suas identidades, mas muita coisa foi alterada, né? Eu, inclusive, eu me converti na igreja metodista wesleyana. Na época que eu me converti, a doutrina da igreja era outra, é diferente do que é hoje. Sim. Tinha aquelas doutrinas de uso e costumes, né? Sim. A cabeça, as coisas. Hoje
Sim, mudou muita coisa, não tem jeito, né? Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui falar do pentecostalismo, que é a primeira onda, a gente chama de pentecostalismo ou de primeira onda pentecostal, tá? É um movimento que começa nos Estados Unidos, no início do século XX, enfatizando os dons do Espírito Santo e chega ao Brasil por intermédio de missionários norte-americanos. Então nós vamos falar aqui, ó, dessa faixa cronológica aqui, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, só 3 igrejas, ó, 1, 2 e 3, né? Desse período aqui. E percebam que cada uma delas, ó, uma vem da raiz da Suíça, né, do calvinismo, outra vem aqui da raiz, aliás, desculpa, as outras 2 vêm da Inglaterra, ó, que é uma aqui, ó, galho, tá vendo? E outra aqui, ó, mas são essa e essa desse período aí do começo do século 20, né? 1900 e alguma coisinha lá, 1910 na verdade, para ser mais exato. 1906, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, o movimento missionário norte-americano, que é essa bolinha aqui, tá vendo, ó? 1906, né? A gente está falando dessa denominação, porque o movimento ele começa até um pouquinho antes. Alguns falam 1904, com um homem chamado Charles Parham. Charles Parham é quem influencia o William Seymour, né? William Joseph Seymour, que é o pai, conhecido pai desse pentecostalismo que nós temos aí, né? Então, aquele grande movimento conhecido como movimento da Rua Azusa, em Los Angeles, tá? Então, em 1906, né? Mas em 1904 já tinha o Charles Parham, que também é aquele que vai dar essa origem, essa identidade do pentecostalismo, tá? Então, em 1906 nós temos aqui, ó, esse movimento missionário norte-americano. Não é nenhuma denominação em si, é um movimento que tem, os irmãos se reúnem em galpões, em alguns lugares, né? E aí eles começam a fazer cultos, então, onde a manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais. Então, a característica é profecias, línguas, curas, visões, revelações, né? Que é a identidade do movimento pentecostal, tá? Aí nós temos então, né, oriundo, porque aqui é de fato um movimento missionário. Então aí nos Estados Unidos muitos países ouvem, né? Muitos irmãos, pastores ouvem, sabem o que está acontecendo nos Estados Unidos. E o que acontece? Vão para lá ver o que está acontecendo. Então de lá, muitos deles têm a experiência do batismo, né, em línguas, batismo com o Espírito Santo, que chama batismo com os dons espirituais e tudo mais. E aí eles são enviados aí para muitos lugares do mundo, tá? E aí, como a gente está falando do Brasil, né? Então chegam 2 denominações. Deixa eu só conferir aqui, amados, só o tempo que nós temos, como eu não estou vendo vocês. Tá, nós temos ainda, deixa eu controlar aqui, para que vocês não sumam aí. E eu fico aqui falando, pensando que vocês estão me ouvindo e vendo, né? Daqui a pouco cai a conexão, vocês se conectam aí de novo. Vocês já sabem como funciona o trem, né? Então, rapidinho, tá? Então vou fazer o cálculo aqui pelo horário. Mas caindo aí, vocês já entram na sequência. Bom, bora lá. Então, já sei aqui qual é o horário que eu tenho que fazer a outra conexão. Show? Achei o trem aqui. Vamos lá. Só ajustar novamente. Então, guardem essa informação, tá? 1906, né? Deixa eu pegar aqui, 1906, lá nos Estados Unidos. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para mim aqui, pronto, acho que ficou melhor. 1906, nos Estados Unidos, 2 missionários são enviados aqui para o Brasil, tá? Aqui, ó, 1910, essa bolinha, vem a primeira igreja evangélica pentecostal, né, que é lá no Belém do Pará. Na verdade, irmão, 1911, é um pouquinho depois da congregação. Para ser mais justo historicamente, a congregação cristã no Brasil, lá em Santo Antônio da Platina, no Pará, tá? Foi em 1910, que é essa bolinha aqui, ó, tá vendo? Só que ela surge, ó, aqui da raiz de Calvino. Porém, aqui é uma igreja pentecostal, tá bom? O seu fundador é Luigi Francesco, né, um italiano. Ele é quem vem aqui e é o primeiro, então, que planta uma igreja pentecostal no Brasil, que é a congregação cristã
no Brasil, em 1910. Alguns meses, não chega a ser um ano não, alguns meses depois, vem então 2 missionários batistas, tá? Que passaram lá pelo movimento, lá pelo grande avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, né? Com William Seymour, e eles são enviados para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, eles são batistas, procuram, lógico, uma igreja batista, não falam português, né? Não vieram com um suporte, eles foram enviados. Então, vocês vão lá para o Brasil, vão lá, tchau e bênção, nós vamos estar orando por vocês aqui. Como muitas igrejas fazem hoje com os missionários, manda para o campo, desampara lá e vocês se viram lá. Então, fizeram isso aí com 2 homens de Deus chamados Gunnar Wingren e Daniel Berg, tá? Eles então procuraram a igreja batista, disseram nós somos batistas, e eram de fato. A igreja batista os acolhe, porém, quando eles começaram a falar sobre essa doutrina das línguas, né, da atualidade dos dons, profecia, eles foram expulsos da igreja batista. Uma irmã acolhe eles, né, e eles começam a morar no porão dessa irmã, eles começam a fazer reunião, tá? A primeira irmã, inclusive, a receber essa experiência do batismo com o Espírito Santo foi essa irmã que acolheu eles, né? A irmã Celina de Albuquerque. Então eles iniciam, né, no porão aí ou na casa dessa irmã, a igreja chamada Missão de Fé Apostólica. Tá? O primeiro nome da Assembleia de Deus é chamada de Missão de Fé Apostólica, 1910. 8 anos depois é que essa denominação vai receber o nome de Igreja, né, Evangélica Assembleia de Deus, tá bom? Então aqui é chamada primeira onda, né, ou pentecostalismo no Brasil surge então aí com essas 2 igrejas, Congregação Cristã no Brasil e Assembleia de Deus, 1910, 1911, isso oriundo aí então do movimento pentecostal lá em Los Angeles, lá nos Estados Unidos. Vamos para a segunda onda, aqui ó, segunda onda pentecostal, tá vendo essa faixa aqui ó, né? Não sei se dá para ver o pontilhado, mas tem aqui ó, um pontilhadozinho aqui ó, que vai dividir. Então nesse espaço aqui ó, aqui a gente vai falar da segunda onda pentecostal aqui no Brasil, e a gente já vai perceber que há mais igrejas, né? Que há mais denominações. Enquanto essa primeira onda, esse pentecostalismo, ele só tem 2 igrejas, 2 denominações no Brasil, né? A gente está falando do pentecostalismo, tá? A gente não pode esquecer que já havia igreja batista, já havia a igreja presbiteriana, né? Aquelas que a gente já falou. A gente está falando aqui do movimento pentecostal, tá? Então vamos lá, segunda onda, né, do pentecostal. Renovação marcada pelo aparecimento de igrejas com lideranças autônomas a partir da década de 1950. Então olha só, 40 anos depois da chegada então do estabelecimento dessas 2 igrejas pentecostais, Congregação Cristã no Brasil, né, lá no Pará, Santo Antônio da Platina, e a Assembleia de Deus também em Belém do Pará, surge então algumas outras igrejas, e aí a gente vai ver aqui ó. Então deixa eu só para não errar aqui para vocês, da Congregação Cristã no Brasil aqui ó, tá vendo o galinho? Sobe aqui ó, e vem essa outra igreja aqui. Então vamos ver se eu consigo estar falando para vocês em ordem cronológica. A primeira foi dessa segunda onda em 1953, tá? Ó, uma bolinha um pouquinho maior aqui, ó. Vocês devem estar visualizando.